Todos estão com a agenda bastante atribulada, mas a nossa ideia era não deixar esse assunto que está tomando a agenda de todos nos últimos tempos, que é uma necessária discussão sobre o impacto, né, da inovação, da inteligência artificial no ISD. Contamos aqui com presenças ilustres que eu já vou apresentar. Deixa eu só compartilhar aqui a nossa introdução. Na verdade, é só uma introdução mesmo, porque depois eu vou passar para o nosso palestrante. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, do impacto da inovação e inteligência artificial, tentando conectar com o assunto ISD, sustentabilidade, que é a nossa plateia aqui, nosso público, né? Tem surgido várias aplicações no mundo todo, e o Durval vai falar um pouco sobre isso, e o Fábio vai trazer um case prático de aplicação dentro das empresas, e falar também das aplicações gerais. Então, só para comentar em geral, que na verdade a gente tem, muita gente ainda tem essa preocupação, né? Será que a gente vai ser suplantado pelos robôs, pela inteligência artificial, quão inteligente esses sistemas têm se desenvolvido? A gente tem os algoritmos que, logicamente, foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos por seres humanos, mas a base de dados ela é infinita. Então, os resultados dessa interação entre o algoritmo e a base de dados é que está se tornando cada vez mais imprevisível e preocupante. Inclusive, foi por isso que um dos padrinhos aí da inteligência artificial deixou o Google, né? Porque ele estava preocupado com a falta aí de segurança. Acho que o Durval vai trazer um pouco mais de elementos sobre isso. Então, o Durval Jacinto, que vai falar já com vocês, primeiramente, né? E aí eu vou trazer um pouquinho do currículo do Durval. O Durval é engenheiro eletrônico, mestre em automação industrial pela Unicamp, consultor internacional em tecnologia, conselheiro de administração pelo IBGC, aliás, fizemos junto, foi assim que nos conhecemos, e é membro da comissão de ética do IBGC. Depois nós vamos trazer o case da Cipó, né, que o Fábio Vernaglia foi nosso aluno, é alumni aqui da Bridge 3. Ele tem 15 anos de experiência em estratégia, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo, e é cofundador da Cipó, uma startup que tem o objetivo de revolucionar a gestão de ESG e o reporte de sustentabilidade. Inclusive, nós vamos trazer um case aqui de parceria entre a Cipó e a Bridge 3 no final, e vamos também sortear o livro de autoria do Durval, Eu Mudei o Mundo, que é uma história, uma ficção que ele criou, muito interessante, que traz muitos elementos históricos, e nós vamos sortear no final do evento. Então, sem mais delongas, porque aqui não deu certo o meu compartilhamento, vou passar a palavra para o Durval. Obrigado, Daniela. Boa noite a todos. É sempre um prazer e agradeço o convite aí da Daniela e do Bridge 3 para que a gente possa estar falando desse assunto que acho que foi o assunto mais falado esse ano, né? Desde o lançamento aí do ChatGPT no final do ano passado, só se fala da inteligência artificial na mídia, e sempre algo que a gente precisa entender, conhecer, e eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre como estamos usando, para onde vamos, e agora olhando sobre a perspectiva do ESG, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Estamos sim. Sim, Durval. Tá. Então, como eu falei, o objetivo aqui é a gente olhar sobre esse ponto de vista do impacto dessa inovação, né, que a inteligência artificial ela é considerada algo como disruptiva, né, uma tecnologia disruptiva. E eu gosto muito de mostrar esse ciclo de hype das tecnologias do Gartner,
que eles fazem todo ano, olhando as principais tecnologias, né? Então, ela começa aqui com o gatilho tecnológico, que é quando a tecnologia surge, depois chega no pico das expectativas, aí depois nem todas as tecnologias entregam o que prometeu ou tem o resultado, como aconteceu com o metaverso, então cai nesse vale da desilusão, depois volta a ter um entendimento melhor da tecnologia, então entra no que eles chamam de ladeira do encantamento, até chegar no planalto da produtividade, que é onde as empresas utilizam de uma forma mais intensa, né? Então, a gente pode dizer que a IA generativa, que é essa inteligência artificial que gera conteúdo, que é o do ChatGPT e os seus genéricos, eu chamo, né, que estão surgindo, ela está nesse hype ainda, né? Algumas, como a IA composta, ela ainda está surgindo. O que é essa IA composta? É aquela que mescla não só a geração de texto, mas texto, vídeo, áudio. Hoje a gente já tem algumas aplicações fortes nisso, né? A IA de borda já está caindo desse vale. O que é a IA de borda? É aquela inteligência artificial que você trabalha no seu celular, no seu recurso, no seu PC. E por que ela já não entrega tanto? Porque a inteligência artificial demanda muita capacidade de processamento. Então, a maior parte do processamento hoje é feito na nuvem, né? E aí a gente já tem essa IA na nuvem, que ela já está nesse planalto de produtividade, onde a gente encontra muitas dessas aplicações que a gente utiliza através da nuvem, né? Então, isso aqui é mais uma figura imaginária para ver como é que as tecnologias se movem, né, e para onde a gente vamos, né? Mas a pergunta que surge sempre é o que é essa inteligência artificial, né? E todas as imagens que a gente coloca, né, na imprensa, talvez nas nossas apresentações, aparece aqui essa mistura do robô humanoide com o cérebro humano, né? Porque a inteligência artificial ela procura, de alguma maneira, reproduzir o comportamento do cérebro. Ainda que alguns autores acham que o termo inteligência artificial não é tão correto, porque, enfim, ela não é tão artificial, na verdade, ela é baseada em tecnologia, né? Mas, enfim, é o termo que pegou, ele foi criado em 1950, esse conceito, e naquela época não havia tecnologia para processar a inteligência artificial, ela começou a surgir nos anos 80, com algumas aplicações, que a IBM foi uma das pioneiras nisso, com o Deep Blue, depois o Watson, mas ela só ganhou realmente esse hype no final do ano passado, quando ela chegou no ChatGPT, que caiu no domínio público, né? E eu tomo o desafio aqui de mostrar num único slide, numa única visão, o que é a inteligência artificial, quais são os principais conceitos dessa inteligência. Na verdade, a inteligência artificial é um ramo da automação industrial, né, da automação geral. E ela se difere da automação porque ela tem uma interação com os humanos. Então, muitas máquinas que fazem processo não têm uma interação tão grande quanto a IA tem, né? E depois o aprendizado de máquina, que é o machine learning, é aquele aprendizado da IA no qual a máquina passa a trabalhar com mais informação e se distingue da inteligência artificial básica, que é a que a gente já usa, por exemplo, no Waze. O Waze a gente pode considerar que é um aplicativo Waze ou Google Maps, que usa recursos da inteligência, mas ela não é tão profunda porque ela só trabalha dentro daquele escopo, né, de nos caminhar, de nos dar mapas e direções. E depois nós temos um outro subconjunto do aprendizado de máquina, que é o aprendizado profundo, no qual a máquina aprende de uma forma mais veloz e com mais capacidade de recursos. E da onde vêm esses recursos na inteligência artificial? Vem da base de dados, da ciência de dados. Então, não existe nem automação, nem inteligência artificial se você não tiver dados que alimentam as máquinas, os robôs. Então, o dado é fundamental. E muitas organizações falham quando colocam inteligência artificial porque não tem uma base de dados tão robusta, com tanta informação. Então, base de dados se supõe volume de informação, veracidade da informação, velocidade e capacidade de processamento dessa informação. Então, isso aqui é básico para qualquer chatbot, para qualquer sistema, né? E aí, dentro do aprendizado profundo, a gente tem o conceito da IA generativa. Mas antes eu vou falar quais são as outras IAs que a gente já utiliza. A primeira é a descritiva, é aquela processo entre a inteligência artificial e a automação que nos entrega algum relatório, alguma informação. Depois, um avanço maior vem na IA preditiva, que ela já consegue fazer uma previsão de algumas informações. E a IA prescritiva é aquela que já te dá informação, por exemplo, a recomendação de
de um filme ou de alguma coisa, de uma compra. Então, essa prescritiva ela está te prescrevendo. E um bom exemplo que eu uso dessas 3 IAs é uma máquina industrial no qual ela, na descritiva, ela entrega um relatório da sua performance, da sua capacidade de produção. Na IA preditiva, ela já vai considerar quando ela precisa de uma manutenção, por exemplo, qual é a frequência que ela precisa de manutenção ou de insumos que ela precisa, e na prescritiva, ela já tem inteligência de máquina mais profunda para dizer o que pode ser melhorado no seu processo, que tipo de insumo ela pode usar. Então, a tecnologia vai evoluindo, né? Até chegar na famosa IA generativa, que é a inteligência artificial que gera texto, gera conteúdo. E muitos desses trabalhos da IA generativa vêm em cima dos Large Language Models, que são os modelos de linguagem que fazem o treinamento, né? Por isso que o GPT vem de Generative Pre-Training, porque ele precisa ser pré-treinado, e um dos segredos do resultado é o treinamento. O treinamento custa caro, custa milhões, às vezes, para treinar um sistema tão aberto como o Google Bard, né, que é baseado nesse Lambda, ou o GPT. O GPT usa um algoritmo chamado Transformer, que foi criado, inclusive, pelo Google para fazer traduções. Agora, como é que essa IA está evoluindo, essa generativa? Ela está evoluindo através do conceito de algoritmos que são treinados. Algoritmo nada mais é, dizendo de uma maneira bem simples, um conjunto de regras que você coloca na máquina para executar. Então, aqui não há nenhuma magia na IA generativa. Na verdade, ela segue o padrão de um algoritmo, com a vantagem de que esses algoritmos vão ficando mais inteligentes, eles vão aprendendo com a informação que a gente carrega nela através dos prompts. Então, o prompt é o segredo da IA generativa. Inclusive, hoje existe o verbo promptar, como foi criado o Gugar no passado, né? Então, o prompt é onde a gente faz essa interface homem-máquina. E nessa interface que a gente obtém a melhor resposta. Se a gente fizer uma boa pergunta, uma pergunta mais detalhada, ela vai nos entregar. Inclusive, tem alguns cursos que até dão aulas de como fazer um bom prompt. E um outro conceito importante desse deep learning, do aprendizado profundo, são as redes neurais. As redes neurais é um estudo bastante técnico, bastante detalhado de como você treina os algoritmos usando as ideias do próprio cérebro humano. O cérebro humano, nós temos a capacidade de comunicação entre os neurônios, que são os impulsos nervosos chamados sinapses. Essa conexão, ela trabalha em camadas. Cada camada é responsável por um determinado tipo de aprendizado. Então, a rede neural ela trabalha com vários algoritmos tentando imitar esse nível do cérebro humano para fazer as conexões. Então, a gente está usando a inteligência humana para treinar a inteligência artificial, né? E essa é uma ciência que vem avançando muito, se gera hoje muitas questões, muitas dúvidas, né, sobre para onde a gente vai, né? Então, tem várias questões fundamentais aqui que estão em debate. A primeira delas, que vem muito do mundo corporativo, mas aonde que eu vou usar? Claro que o ChatGPT e todas essas ferramentas são muito legais, elas nos ajudam muito, mas no meu negócio, como é que eu vou trabalhar? Quais são os impactos ambientais que a gente tem? Eu vou mostrar algumas coisas. Quais são as preocupações ético-sociais com os chamados vieses? Viés é quando o algoritmo ele é mal treinado ou a base de dados ela não admite toda a diversidade, por exemplo, de gênero, de raça e de etnias. Então, ela começa a dar informações enviesadas. Um exemplo clássico é quando você pede para um algoritmo de inteligência artificial, uma aplicação, para ele te dar uma imagem de um grupo terrorista ou de terror. Ele vai colocar pessoas com turbantes, como se fossem árabes, como se todos os árabes fossem terroristas. Então, esse é um dos exemplos aí dos viéses, né? E um outro ponto importante, a regulação. A regulamentação não chegou ainda em todo o mundo. Nós temos ainda a Europa criando as primeiras regulações. O governo Biden proclamou um ato no qual ele exige que as empresas criem sistemas que possam ser supervisionados, que possam ser transparentes, que possam gerar explicabilidade. É quando a inteligência artificial explica por que ela, por exemplo, aprovou o crédito de uma pessoa ou não aprovou, quais são os requisitos que ela utilizou. Isso é fundamental para você trabalhar com esses sistemas, né? E a governança, que é todo esse arcabouço de
regulamentação ou autorregulamentação que as organizações precisam definir para poder usar. Porque hoje tem muitas empresas que estão temerosas de usar, mas os funcionários estão lá usando a inteligência artificial de uma maneira escondida, chamada Shadow AI, no qual o funcionário ele usa alguns recursos, ele não quer falar para o chefe que está usando a inteligência artificial naquele trabalho, mas é preciso discutir isso dentro das organizações, né? E a visão de futuro é que eu vou mostrar um pouco qual é a minha visão ou para onde a gente vai, né? Agora, eu sempre gosto, e como eu estou muito ligado a esse meio de discussões sobre inteligência artificial, grupos e tal, eu sempre recebo artigos e matérias, inclusive o Pedro, de vez em quando, me manda algumas, sobre como é que está sendo usado, né? E aí eu vou colocar aqui duas visões, né? Uma visão mais pessimista, uma visão mais otimista de alguns estudiosos da inteligência artificial ou do tema. Alguns não são tão técnicos, e eu prefiro sempre a visão dos técnicos. Técnicos são aquelas pessoas que já trabalham em pesquisa de inteligência artificial há muitos anos, como, por exemplo, o professor Celso Ottarion, que já conhece o assunto, a professora Dora Kaufmann, que escreveu o prefácio do meu livro, a professora Dora estuda isso há mais de 10 anos. Então, são pessoas que têm uma visão um pouco mais realista. Agora, existem alguns que estão mais ligados ao campo da história, da filosofia e do comportamento humano, e que têm uma preocupação muito grande, como o Yuval Harari, que é um pensador genial, mas ele chegou a dizer que a inteligência artificial pode ser o fim da história, o declínio da capacidade humana. Então, ele tem uma visão pessimista, porque é sempre aquela dúvida: o que é o ser consciente, o que é inteligência? E o Harari tem uma preocupação importante sobre o risco dessa inteligência artificial se tornar um recurso só para quem tem dinheiro para pagar, só para a elite, como ele chama, né? E aí tem aqui as obras desses autores, né? O Nicholas Carr fala de geração superficial, que esse uso generalizado, e também a Cat O'Neill, eles pensam que a inteligência artificial vai nos deixar humano um pouco mais burros, para não chamar assim, porque vai tolher a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Isso realmente é uma preocupação, mas já existe essa preocupação desde quando o computador surgiu, desde quando a calculadora surgiu, né? Então é preciso trabalhar nessa visão, né? O Jaron Lanier também, ele publicou um livro chamado Gadget, que ele fala que a IA padroniza tudo, então a gente tem a tendência a se tornar um pouco mais medíocre, né? A Sher Turkley fala sobre a dificuldade de conversação, né, que a gente tem, que não é só na inteligência artificial, também nas redes sociais, as pessoas estão deixando de usar o vocabulário, prejudicando as nossas capacidades de comunicação. E tem aqueles autores que têm uma visão um pouco mais realista, um pouco mais otimista, como o Thomas Malone, que ele diz: essa inteligência já existe, a inteligência coletiva. Aí ele cita relações, por exemplo, dos animais, que a inteligência é multifacetada. E eu gosto muito do Howard Gardner, que é um psicólogo, ele é professor de Harvard, e ele escreveu, há 20 anos atrás, um livro chamado Teoria das Inteligências Múltiplas, que ele fala que, na verdade, a inteligência é um quebra-cabeça de várias inteligências. Por exemplo, a inteligência linguística, que é essa capacidade de comunicação que o ChatGPT tem muito bem, a inteligência matemática, que é essa de cálculo, que aí a IA é imbatível, né? Mas tem a espacial, que é se você localizar no tempo. Hoje as máquinas, os robôs não são tão hábeis nisso, né? Ou a corporal sinestésica, que é de você fazer determinados movimentos. Aí tem algumas que a inteligência artificial ainda não está chegando tão facilmente, como a interpessoal, né, de você estabelecer relacionamentos que só os humanos têm, ou a intrapessoal, que é você conhecer a si mesmo, a musical. Enfim, a inteligência artificial avança em todos esses campos, mas ainda não está totalmente dominada. É um pouco sobre isso que eu estou estudando atualmente, né? Quais são os campos realmente que essa inteligência chega, né? E tem alguns brasileiros também que opinam, né, como o Ricardo Gudvin, que é o pesquisador da Unicamp, que ele acha que ela tem um papel importante, mas a gente tem que tomar cuidado com esse uso, né? O Romero Torri, da USP, ele fala que é importante a interface. Então, a relação do homem com a máquina está nessa interface, por isso que eu comentei que o prompt é tão importante, né? A gente saber promptar. E também o que a máquina vai responder. A resposta de uma inteligência artificial generativa, ela é, na verdade, baseada em probabilidade de dar a melhor resposta. Então, se você disser para ela: olha, o céu é azul, toda vez que alguém falar a cor do céu, ela já vai associar com a palavra azul e vai te dar essa resposta. Isso é um exemplo bem rudimentar.
mas ela vai buscar informações na base de dados relacionadas com aquilo, ou seja, não existe nada mais do que aí uma ciência, né, de combinação, de probabilidade, né? Inclusive, alguns críticos dizem que o ChatGPT, na verdade, é um papagaio probabilístico, porque ele vai repetir o que ele já tem de informação usando a probabilidade. E eu gosto muito também do Silvio Meira, da TDS Academy, que ele acha que nós não estamos preparados, né? Ele acha que a gente já está no começo dessa questão e que há muitos temas importantes. E aí eu concordo muito com ele já deu entrevistas no Roda Viva, na CBN, dizendo que o que a gente tem que preocupar mais do que essa máquina superpoderosa, como lidar com isso, ou mesmo como regular, é como treinar as pessoas, como formar pessoas que saibam usar a inteligência artificial e profissionais que devem suprir essa cadeia de tecnológica, ou seja, formar mais jovens. É uma preocupação muito grande dele com a educação do brasileiro para poder fazer manutenção, para poder ser engenheiro de prompt, para poder ser engenheiro de dados, enfim, existe uma variedade imensa de empregos que estão vindo aí, né? Então, é sempre bom a gente olhar essas duas visões para entender para onde a gente vai, né? E uma parte dessa informação aqui está nesse artigo do MIT, depois eu posso deixar também a apresentação para vocês consultarem. O artigo detalha cada um desses pontos aqui, né? Bom, mas existem vários padrões de aplicação, né? Então, o Negrando criou esse mapa aqui que nos dá uma ideia onde usar, que essa é uma dúvida que a gente tem. É claro, algumas coisas já são conhecidas, outras nem tanto. Então, ele chama de 7 padrões da inteligência artificial. O primeiro é de reconhecimento. A inteligência artificial está cada vez melhor para reconhecer a imagem das pessoas. Isso já existe no Facebook, em outros sistemas de redes sociais, esse reconhecimento de imagem, mas ela está ficando cada vez mais precisa, a ponto que daqui a pouco nós não vamos ter mais carteira de identidade, nada, tudo vai ser através de reconhecimento facial, né? E é uma ciência que ajuda muito hoje, por exemplo, para prevenir crimes ou para identificar criminosos que passam pelas ruas, e as câmeras estão ficando cada vez mais potentes. O outro é essa conversação e interação humana, que são chatbots, a gente vai ver depois aí alguns exemplos disso, né? Com o Fábio, e outro uso, outro padrão é de decisão preditiva e analítica, a inteligência artificial usada para analisar dados. Então, isso é onde a empresa, uma organização, deve olhar com muito cuidado, ou seja, quais são os dados que eu tenho e como eu vou usar a inteligência artificial para fazer uma análise desses dados e me dar recomendações de melhorar a produtividade, enfim, de treinar meus profissionais, né? E também a inteligência artificial utilizada para sistemas orientados a metas, que você pode definir metas no qual a inteligência artificial vai criar metas um pouco mais realistas, um pouco mais baseadas em informações que você já tem na sua organização. Outro uso muito interessante são os sistemas autônomos, que está representado pelo carro autônomo. Em São Francisco já existiam 2 empresas, agora tem uma só, porque a outra parou de colocar o carro autônomo por causa de um acidente que ocorreu, mas a tendência, eu acho que isso vai ser uma tendência até mais rápida do que a gente imagina, de ter em cidades com uma boa infraestrutura, de semáforos conectados, com rede 5G, poder usar a inteligência artificial para você realmente entrar no carro autônomo, né? Inclusive, eu faço até uma brincadeira de que as pessoas não entrariam num avião se soubesse que aquele avião não tem piloto, é só a inteligência artificial que está no comando. Mas todo mundo voa nos aviões, inclusive voos de longa distância, sabendo que a maior parte daquele voo é conduzido já pela inteligência artificial. O piloto só está ali por uma emergência, por alguma atividade, né? Inclusive, dizem que num voo daqui para Paris vai demorar aí 8 horas, só 10, 20 minutos que o piloto está realmente no comando, o resto é tudo feito pela inteligência artificial, né? Então, é um pouco assustador, mas já é uma realidade, né? E na parte de pesquisa de fármacos, pesquisa de vacinas, esses padrões e anomalias ajudam muito também, né? O que você identifica, você acelera qualquer processo produtivo nessa área de pesquisa que precisa de uma interpretação de muitos dados com a inteligência artificial, né? E a hiperpersonalização, que é uma tendência também, ou seja, cada vez mais a inteligência artificial vai conhecer, ela já conhece muito da gente, né? E hoje as big techs são muito poderosas porque elas sabem tudo, onde a gente navega, o que a gente compra, que filme a gente assiste. Então, a inteligência artificial já conhece mais da gente do que a gente mesmo. E a partir disso se pode usar de uma maneira positiva você fazer essa personalização para criar alguns sistemas, né, de recomendação, por exemplo, de treinamento para os seus funcionários,
ou mesmo aplicado aí no SG, o que você personaliza dentro de uma organização para melhorar o relacionamento, melhorar as condições sociais, né? Então, o uso tem bastante, a gente muitas vezes está vendo os usos negativos, mas é importante não perder de vista que tem muitos usos positivos, né? Então, assim, a organização pode olhar aqui todas as áreas. Eu não vou detalhar muito isso aqui, porque você, bom, já conhece, né, todas essas áreas da organização, e todas estas existem aplicações, aplicativos que podem ser utilizados, ferramentas para inteligência artificial, desde gestão de pessoas, sustentabilidade, experiência do cliente. E muitas empresas cometem o erro de começar aqui pela experiência do cliente. Então, eu crio lá um chatbot para atender o meu cliente, mas a minha recomendação é sempre começar por aqui, primeiro no sistema do marketing interno, fazendo identificação do seu cliente, porque como você vai fazer o marketing se não conhece, né? Depois na operação, no planejamento, depois na gestão de pessoas, enfim, começar dentro de casa, para depois chegar nessa experiência do cliente. Então, essa é uma recomendação muito importante para você não cometer o risco de expor o seu cliente num sistema que não vai funcionar bem, não vai entregar o resultado desejado, e pior, vai parecer para o cliente que você só está usando isso para economizar, né, e recursos e não atender bem o cliente, né? Então, tem muitas aplicações, eu tenho uma base aqui de 600 ferramentas que podem ser usadas em distintas formas dentro das empresas ou no uso pessoal, né? Agora, indo um pouco mais para o que nos interessa, que é essa visão aqui das externalidades, a visão ESG, a inteligência artificial tem aspectos que são considerados negativos, e um deles que se fala pouco, que é a emissão de CO2 no treinamento dos algoritmos. Um dos estudos considera que só para treinar um algoritmo como o ChatGPT, você consumiu a energia que 5 veículos, você gerou CO2 que 5 veículos médios iriam gerar por toda a sua vida útil, porque se gasta muito em tempo de processamento de máquina. Isso precisa ser melhorado, inclusive com fontes alternativas de energia, né? Tem os viés discriminatórios, que eu já falei. Também há uma preocupação, que essa vem do Harari, que é aumentar esse fosso social no acesso, e eu acho que no Brasil a gente tem que ter muito essa preocupação, porque muitas vezes se pensa em tecnologia que só vai atender quem tem condições de comprar, então aí há uma preocupação que eu acho que é muito forte de organizações, de governo, como a gente não isola mais. Na pandemia a gente viu o que aconteceu, né? Outro temor que é muito grande nas empresas é a substituição de profissionais. Eu acho que isso vai ocorrer, é inevitável que algumas profissões diminuam a quantidade de profissionais, como, por exemplo, operador de call center, atendimento de call center, mas é preciso buscar uma substituição, e há meios para isso, e, inclusive, tem pesquisas do Fórum Econômico Mundial que mostram que a demanda de empregos na inteligência artificial pode ser maior do que a evasão, né? E outra preocupação que é muito grave, é uma externalidade muito preocupante, é o uso criminoso para fake news, roubo de dados, invasão de privacidade. Existe um aplicativo chamado FakeU, que foi usado, que faz o FakeU. Ele pega uma gravação, ele pega 1 minuto do que eu estou falando aqui, e depois qualquer pessoa cria um texto colocando na minha boca coisas que eu não falei. Isso foi pensado para um CEO de uma empresa mandar uma mensagem dirigida exclusiva para cada um dos seus milhares de clientes. A ideia é muito bacana, mas está sendo usado criminosamente, né? Para você gerar falas que aí é difícil saber se realmente a pessoa está falando. Eu estou vendo o vídeo, aquele político falando tal coisa, mas ele não falou. Então, esse é um tema que a gente tem que combater. Agora, tem uma expectativa positiva, que é a externalidade de aumentar a produtividade e qualidade de vida. Não há dúvida, já tem empresas que estão ganhando muito em produtividade. Um exemplo é o Mercado Livre, que não demitiu, inclusive eles começaram a usar a inteligência artificial, precisou contratar mais gente porque começaram a vender mais, porque se tornou mais produtivo e precisava mais pessoas colaborar em toda a cadeia, né? A questão de controle ambiental, eu acho que a tem um fator muito importante aí na identificação de fontes, por exemplo, na separação de lixo. Enfim, existem muitas outras aplicações que ainda estão começando, né? E gerar, obviamente, um crescimento econômico naqueles países que puderam utilizar melhor a IA. A questão da educação e saúde, a educação acho que é uma das que vai passar por uma maior revolução. É preciso olhar para o professor, é preciso olhar para o aluno
e treinar essas pessoas para saberem usar esses recursos, né? Otimizar o trabalho. E aí tem uma que é a segurança física e cibernética, que ela ajuda muito, mas ela também tem riscos. Então, aí cabe a essa indústria, que, aliás, é uma das maiores indústrias do mundo, é a indústria da cibersegurança, tanto pelos roubos que são feitos de informação, quanto pelo pesquisa e desenvolvimento de sistemas de proteção. Então, é uma guerra aí de rato e gato para ver quem consegue vencer. Mas é uma indústria que chega a 8 trilhões de dólares por ano. É um número que eu não acreditei, já pesquisei em várias fontes, e realmente passa por isso, porque existem muitos crimes que não são divulgados, mas a inteligência artificial pode ajudar nessa prevenção, pelo menos no rastreamento e na punição dos criminosos, né? Bom, mas eu gostei muito de um trabalho que eu identifiquei aqui nas minhas pesquisas, que foi feito no ano 2020 e publicado em 2021 na Nature Communications, que é um grupo de pesquisadores que estiveram olhando como a inteligência artificial pode ser um potencializador ou um inibidor dos 169 metas dos 17 ODS da ONU, né? Então, eles segmentaram aqui em 3 grupos os ODS, em sociedade, economia e meio ambiente, e para cada um dessas metas, eles analisaram se terá um impacto mais positivo ou negativo. Então, aqui tem esse gráfico que mostra essa visão. Por exemplo, o ODS número 1, que é combate à pobreza, eles acham que 100% de tudo que analisaram pode ser positivo. E aqui aparecem 2 números. O positivo, por exemplo, na média deu 79% e 71%. O 79 é o número absoluto, 71 é quando é normalizado, quando se faz uma normalização disso, uma ponderação, na verdade. Então, eu prefiro usar esse 71 aqui, que ele é mais conservador. E o negativo, 23. Então, olhando por esses dados, mostra que a gente está vendo que ela pode ajudar e muito, né? E tem coisas que ajudam mais, como esse da pobreza, e tem outros indicadores que ajudam menos, né? Positivamente e negativamente, ao contrário, em todos esses aspectos aqui. No meio ambiente, por exemplo, há um uso bastante positivo da inteligência artificial. Nas questões sociais, é um pouco menos, então há uma certa preocupação. E para cada um dessas metas, eles fizeram aqui esse gráfico que mostra em verde o impacto positivo e nessa cor aqui, ocre, o impacto negativo. Nós vamos ver aqui que alguns só têm impacto positivo, outros têm negativo e positivo. Por exemplo, o ODS 2.3 tem os dois aqui. O que é esse ODS? Ele é dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores. Por que ele é positivo e negativo? Porque se tiver acesso a crédito, se tiver acesso tecnológico a esses pequenos, sem dúvida vai ser um habilitador. Mas se esses pequenos não tiverem acesso, ele vai ser negativo, então vai aumentar ainda mais esse fosso, né? A gente tem aqui isso na sociedade, a gente tem aqui no econômico, por exemplo, o 8.4, que é o melhorias da eficiência dos recursos globais no consumo, ele vê como positivo. Então, é um aspecto que vai ser só positivo. E tem algum negativo aqui no 17, que está ligado a parcerias com os objetivos, que é, por exemplo, esse 1 aqui, que é fortalecer a mobilização dos recursos internos. Então, ele vê que a inteligência artificial não vai ajudar nisso. É claro que isso é uma visão, ela foi feita já há alguns anos atrás, é preciso revisar, mas nos dá uma dimensão de que é preciso que cada organização olhe, se eu tenho um objetivo de um dos ODS, estou tentando seguir uma dessas metas na minha organização, eu vou usar inteligência artificial ou não vou? Para que eu usaria e como que eu posso transformá-la sempre no habilitador e não no inibidor, né? E aqui também no meio ambiente a gente vê que a maioria dos objetivos são positivos, né? Então, esse é uma referência, talvez tenha sido uma das únicas que eu encontrei que faz essa conexão das aplicações da inteligência artificial com as questões de ODS, né? E nesse estudo ele também mostra alguma interrelação aqui. Então, mostra que, na verdade, o mundo está todo interconectado, todos os interesses aqui estão interconectados. Por exemplo, a tecnologia ela pode contribuir com impactos positivos para o meio ambiente, mas também ela vai exigir dos governos mais recursos, né? E também o governo vai precisar de
trabalhar nas questões ambientais. Os indivíduos vão ter vantagens com o uso da tecnologia, mas eles também vão gerar novas necessidades. Então, a ideia dessa figura aqui é mostrar que tudo está muito relacionado. E eu vou fazer uma outra visão, que é uma visão mais particular minha, de como a inteligência artificial vai evoluir para o futuro. Né? Então, é importante que esse relacionamento seja sempre analisado em qualquer organização, em qualquer estudo que se faça. Né? Eu gosto muito também de colecionar manchetes sobre a inteligência artificial, e aí a gente tem manchetes de vários, aqui eu tomei dos órgãos assim, mais conhecidos, né? Da Tenside, da Época Negócios, da Bloomberg, que mostra como é que o mercado, a mídia está vendo e como essas notícias da mídia nos influenciam. Por exemplo, essa dos Estados Unidos, que emitiu uma ordem executiva para gerenciar os riscos, é uma notícia positiva. Essa negativa que os profissionais de finanças têm um temor, de fato, finanças pode ser muito afetado na geração, por exemplo, de relatórios financeiros, né? Então, assim, há de tudo, né? Há esses acordos que as empresas, já que a gente não tem ainda a regulação formal, muitas empresas estão criando aí seus próprios acordos, né? Recentemente surgiu aquele de Brettley, que, na verdade, vários países assinaram, da Comunidade Europeia, Estados Unidos e China, dizendo que iam trabalhar na IA responsável. Mas a minha dúvida é, será que realmente vão, ou será que isso é apenas para mostrar, para acalmar, digamos, os que estão, a sociedade que está muito preocupada, né? O LinkedIn já usando também chatbots, então, tudo isso mostra que há hoje, é difícil passar um dia sem alguma mídia falar alguma coisa sobre a inteligência artificial, né? Uma das que eu acho mais fantástica é essa aqui da Big Tech, que tem alta de 843% no lucro, graças à inteligência artificial. Não é o Google nem a Microsoft. Sabe quem é? É a NVIDIA. NVIDIA é a empresa que desenvolveu como melhor, que mais vende chips e equipamentos para processamento dos algoritmos, porque eles exigem determinados recursos que precisam ser desenvolvidos. Então, a NVIDIA cresceu muito. Lembra aquela história de que, na verdade, é uma piada que dizem que na corrida do ouro, quem mais ganhou dinheiro não foram os garimpeiros, e sim os vendedores de pá. Né? Então, a NVIDIA é o vendedor de pá hoje da inteligência artificial, porque realmente ela está ganhando muito dinheiro. Enquanto a Microsoft gastou, ela investiu 13 bilhões de dólares na OpenAI e ainda não teve o retorno. E mesmo a OpenAI, apesar do crescimento, de toda a exposição, ela gasta, se estima, aí, 750 mil dólares por dia para manter os seus sistemas. Né? Então, existem várias visões positivas ou negativas, né? Tem essa da Olhar Digital, que faz uma análise o quanto ela pode ser positiva ou negativa para o meio ambiente. Né? É preciso que a gente olhe tudo isso para formar a nossa própria visão. Né? E a minha visão, que eu queria aqui para ir terminando, compartilhar com vocês, é que seriam os vetores, né, que vão definir esse futuro. Bom, aí é um pouco coisa de engenheiro, que foi buscar um recurso lá da álgebra, da metafísica também, que é a ideia do vetor. Vetor, na verdade, pode ser uma força, pode ser uma velocidade, pode ser uma aceleração, enfim, qualquer elemento de grandeza que ele tem uma direção, um sentido e um módulo, que é a intensidade, que é o tamanho dele. Né? Então, aqui eu identifiquei 3 vetores. E quando você tem vários vetores atuando sobre um determinado elemento, você vai ter a conjunção de forças desses vetores. Congelou o Durval. Cortou ele. Vê se ele volta, senão a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar aqui no chat, tá? Que nós vamos responder assim que o Fábio também fizer a fala dele. Vai ser mais breve. Eu acho que ele congelou. Coisas da internet.
Dá um pause aqui na gravação, Mari. Acho que eu tenho que dar, peraí, eu aceito aqui. Bom, então, estão vendo novamente a tela, não? Estamos. Voltou? Olá? Sim, Pode Ah, ir. tá. Então, eu estava concluindo aqui falando dessa questão dos vetores. Então, eu analisando todas essas informações que eu recebo e para onde a gente vai, o que de fato está influenciando, né? E aí, meu cálculo depois é analisar qual vai ser essa resultante vetorial, ou seja, o que vai acontecer com a inteligência artificial, né? Então, eu identifiquei 3 vetores aqui. O primeiro, que eu chamei de poder político, é o governo, que hoje ele está um pouco dividido, sem saber o que regulamentar, porque é muito complexo regulamentar uma tecnologia nova, né? Então, aí entra executivo, legislativo, judiciário, as entidades reguladoras. No Brasil, o pessoal que faz a proteção de dados quer ser decente reguladora, tem entidades internacionais palpitando aí, como o Fórum Econômico Mundial, né? O segundo vetor é a indústria, que hoje é o mais poderoso, porque a indústria que sai na frente, ela tem um poder econômico, e hoje está muito concentrado nas big techs, e também algumas startups, que são x-techs de todo tipo, edutech, fintech e tal, mas hoje as big techs estão com o vetor mais importante, porque elas concentram e compram empresas. Tem um estudo mostrando que várias empresas, startups, foram compradas por Big Techs, no caso da Microsoft. A Apple é uma das que mais compra, ainda que não tenha lançado produtos nessa área, né? E hoje, só para ter uma ideia desse poder, as 5 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, 4 delas são Big Techs. A primeira é a Apple, depois a Microsoft, depois a Amazon, a Alphabet, que é o Google. No meio dessas está a Saudi Aramco, que é de petróleo. No passado, todas essas eram basicamente de petróleo, né? A Apple, esse ano, bateu o recorde de valor de mercado de 3 trilhões de dólares, que é equivalente ao PIB da França, né? Então, realmente é um poder muito grande aqui, né? E a sociedade, que somos nós, né? Os consumidores, pessoais corporativos, a mídia, enfim, todo mundo que de alguma maneira utiliza, pretende utilizar ou tem alguma influência. Até entidades religiosas estão preocupadas o quanto que a crença das pessoas na religião não pode ser afetada por essa crença. Inclusive, já alguns prevendo que a inteligência artificial vai virar como uma espécie de um deus que vai dirigir as pessoas, vão seguir a filosofia de alguma inteligência artificial. Não duvido, porque o ser humano é extremamente complexo, né? Mas, enfim, é uma influência de todos. Agora, qual é a preocupação nossa aqui enquanto sociedade? A minha visão é que nós, enquanto sociedade, somos, ainda que aqui apareça um vetorzinho um pouco mais fraco, ela é que vai dar esse futuro, porque é a sociedade que vai influenciar governos ou que vai utilizar o seu poder de mercado aí com a indústria para comprar, né? Então, eu criei essa resultante vetorial aqui, uma outra imagem, que são esses 3 círculos aqui. Cada um desses círculos, o ideal para que a inteligência artificial converja e seja usada de uma maneira responsável, a chamada IA responsável, é que os círculos se juntem todos aqui. Mas é claro que é difícil porque os interesses são múltiplos, né? A indústria, obviamente, quer vender, por mais que a indústria diga que está seguindo regulamentações, autorregulamentações, ou assinem declarações de a responsável, ela quer vender, né? E ela influencia muito o governo aqui na questão da regulação. Então, há um lobby muito grande para que a regulação não iniba. E aí eu coincido também de que a regulação ela não pode ser tão inibidora do desenvolvimento, mas ela tem que criar um mínimo de esforço para que a indústria não ultrapasse os limites éticos do uso da inteligência artificial, né? Entre a sociedade e o governo, existem aí esses pactos que são estabelecidos. Então, o governo escuta, de alguma maneira, as vozes da sociedade e tenta criar alguma regulação. Um exemplo recente foi um caso horroroso que aconteceu no Rio de Janeiro, que estudantes de um colégio particular de estudo do ensino médio usaram uma ferramenta de inteligência artificial para criar nudes das meninas dos colegas. Isso virou um escândalo, depois aconteceu também numa escola em São Paulo,
E a semana passada já foi aprovado no Congresso uma lei que pune isso, que proíbe esse tipo de uso, né? Aí vem a discussão, mas de quem que é a culpa? É do aluno que não tem consciência, da família, da escola, ou é da inteligência artificial, esse ente abstrato, ou é da empresa que criou o aplicativo, mas a empresa vai dizer, não, eu não criei para esse objetivo, né? Então é preciso tomar muito cuidado e essa relação governo-sociedade é que vai definir esses pactos. E eu digo que nós, como sociedade, somos os mais importantes, ainda que sejamos heterogêneos e tenham vários interesses, mas porque nós é que vamos comprar e vamos absorver e vamos aceitar eticamente essas tecnologias, né? E no caso da inteligência artificial, mais ainda porque ela é muito presente, ela é muito poderosa, ela é muito invasiva em nossas vidas, né? Então, é um exemplo de quando a sociedade não adota todas essas tecnologias, aconteceu com o metaverso. O metaverso, até 2 anos atrás, era o hype, todo mundo falava que está no metaverso, muitas empresas e pessoas compraram espaço nas plataformas de metaverso, né? Pagaram, como a Nike, alguns milhões aí para comprar um terreno no metaverso, e a sociedade não comprou, porque era uma coisa um tanto abstrata, que as pessoas não sabiam como usar. Então, com a inteligência artificial não será assim, porque ela é muito mais, ela gera coisas muito mais produtivas para a nossa vida, mas é a sociedade que tem que colocar esse limite para que a gente chegue nessa sustentabilidade da inteligência artificial, que é a união dos interesses de governo, indústria e sociedade, né? Então, essa é um pouco a minha visão, e acho que a gente tem que estar muito atento em tudo que aparece, não comprar tudo que nos querem vender, e ser muito crítico na hora de usar. Por exemplo, a empresa vai usar uma ferramenta. Qual é o resultado? Que informações a gente tem sobre vieses dessa ferramenta? Enfim, como é que ela entrega, né? Eu acho que também vale aí o recado para empresas startups que não no desenvolver tem que usar o conceito do ethic by design, né? Que é desenvolver ferramentas pensando sempre nas consequências éticas, né? E aí, só para terminar, eu digo que nem tudo que a IA entrega é de boa qualidade ou atende à expectativa do cliente. Por exemplo, eu usei 3 ou 4 ferramentas aqui fazendo uma pergunta, né, para a inteligência artificial, qual que seria uma visão positiva do futuro com o uso responsável da IA? Essa foi mais ou menos o meu prompt, né? E uma delas eu pedi usando ainda Monet. Então, ele criou essa coisa que é meio abstrata, que parece um morro com algumas casas, com telas. É, outro criou essa imagem que é muito batida, né, que é um robô humanoide aí, com todas as suas características humanas, né, como a Meca. A Meca é uma das criações mais fantásticas da inteligência artificial. Ela recentemente é um robô humanoide com expressões humanas, ela faz muitas caretas, muitas expressões que são realmente parecida com as humanas, e ela foi entrevistada pela TV australiana, né? E a TV australiana fez perguntas difíceis para ela, se ela ia dominar o mundo, essas questões todas. E ela saiu muito bem porque ela foi treinada para esse tipo de resposta. Mas será que todas as robôs humanoides serão como a Meca, né? E aí, esse outro aqui mostrou uma visão um pouco mais ESG do mundo, sustentável, e a que eu achei que tinha mais conexão é essa aqui das pessoas estando no estado contemplativo, meditando, e a inteligência artificial no comando. Então, ou seja, ela não entrega uma visão, até porque é uma visão complexa. A minha pergunta aqui talvez fosse muito difícil para que a IA respondesse, né? Bom, agradeço aí a atenção, deixo aqui meus contatos, se alguém quiser conversar mais, eu estou no LinkedIn, sempre publicando coisas, né? E esse aqui é o meu livro, do qual eu comecei escrevendo pensando na história da tecnologia, mas usei um recurso da inteligência artificial, que é uma robô humanoide que gerou todo esse debate, essa questão até onde a tecnologia pode chegar, né? E apesar dela ter mudado o mundo, ela precisa de uma análise, de uma reflexão, que é de alguma forma que nós estamos fazendo aqui. Bom, já tomei bastante tempo, obrigado aí pela atenção e fico à disposição para perguntas, né? Acho que agora a gente vai. Obrigada, Durval. E, pessoal, segura um pouquinho aí, mesmo tendo passar um pouquinho do tempo, para o Fábio poder fazer a apresentação do case, e aí nós vamos sortear o livro do Durval. Então, segura um pouquinho aí conosco. Fábio, tá com você. Vamos lá, eu acho que só para os 5 centavos aqui pro Durval, que tem 2 elementos importantes. Um é, as novas tecnologias vêm com os modelos mentais antigos, né? Então,
é normal, por exemplo, quando surgiu a TV, os programas de TV eram muito parecidos com os do rádio. As primeiras Exato. páginas de web parecia revistas, pareciam livros, eram branco e preto, você rolava texto. Então, acho que o AI está nesse momento, a gente está com um modelo mental ainda antigo e vai demorar talvez algumas gerações para isso mudar. E acho que fica claro quando a gente vê os prompts de AI que as pessoas usam como busca, né? É como se fosse um campo de busca do Google. Então, isso é um pouco o modelo mental que a gente já tem, que a gente já está acostumado com o campo de busca, mas a gente não está acostumado ainda com o AI. Então, acho que esse primeiro elemento. E o outro é essas fases, né? Acho que começa uma fase muito de organizar o conteúdo e automatizar, tem uma fase ainda mais de gerar conteúdos novos a partir do que já existe, mas a fase de mais potência é gerar novos conhecimentos, que acho que é aí que a AI tem Agrega de valor, né? transformar o mundo mesmo, gerar coisas que a gente não consegue imaginar, ou com nossas ferramentas aqui, nosso cérebro, a gente não consegue criar, e ela vai conseguir criar coisas novas. Então, só uns 5 centavos aqui. Para entrar no Cipó, acho que o lugar que eu quero estar com a Cipó é esse lugar de inteligência, de levar as empresas a tomar melhores decisões em torno de sustentabilidade. Começa a ter uma camada de software e de elementos de gestão em torno de ESG, as empresas colocando ferramentas que ajudam a gerir indicadores, capturar esses indicadores, gerir esses indicadores e reportar. O lugar que eu quero levar o Cipó é a camada posterior, assim, ok, eu estou gerindo o indicador, estou acompanhando esse indicador, estou reportando, mas e aí, o que eu faço? O que eu faço para melhorar os meus impactos positivos, reduzir meus impactos negativos, melhorar minha relação com meus stakeholders? Então, esse é o lugar que a Cipó, por isso que tem esse nome, que é a ideia de conectar empresas com problemas e pessoas que têm soluções. E daí, basicamente, a Cipó hoje, deixa eu até compartilhar minha tela aqui com vocês, ela é hoje um grande banco de dados com cerca de 2.000 soluções. Aqui está um piloto, que é o Cipó.solutions, que tem cerca de 200 soluções em torno de todas as ODS, de torno de todos os temas relacionados à sustentabilidade, desde diversidade em times, natureza, carbono, segurança, bom, vários temas relacionados aos ODS. E daí a gente criou um protótipo aqui, um piloto, que foi plugar essa base de dados que hoje está em torno de 2.000 soluções, com um prompt de AI, com algumas informações da própria Bridge, com algumas informações relacionadas à sustentabilidade, por exemplo, os frameworks, as normas, e a gente criou um promptzinho simples, que colocamos aqui no site da Bridge 3, então o Bridge 3 agora tem um AI aqui no topo, e daí ele tem uma chamada, né? Sou o prompt o AI da Bridge 3, feito pela Cipó, e daí você pode colocar algumas coisas, por exemplo, a Dani não se apresentou, vamos ver quem é a Daniela Manoli. Ele vai atrás dessas bases, tanto a base aberta que está disponível pelas IAs, como essas informações adicionais, e daí ele traz algumas informações específicas. Então, sei lá, sei lá, qual são os temas materiais principais definidos pelo SASB para uma mineradora? Então, ele vai nessas bases, por exemplo, aqui no caso da norma da SASB, e traz umas informações. E daí, adicionalmente, tem essa base de 2.000 soluções da Cipó. Então, se você vier com uma questão, sei lá, quero resolver problema de plásticos nos oceanos, quem pode me ajudar? Então, ele vai na base e traz soluções de uma, depois pode tem mais empresas. E daí, nessa questão de quanto melhor a pergunta, melhor a resposta, e ter esse processo mais interativo que você pode ir criando, fazendo perguntas. Então, a ideia é talvez ajudar tanto alunos que queiram fazer perguntas específicas sobre os frameworks, sobre as normas, que é complexo, né? Então, só o GRI tem um monte de books lá, saber todas as normas é bem complexo. Então, facilita bastante você ter um prompt, você não precisa ficar buscando o PDF, você pode vir no prompt. Mas também quem potenciais clientes ou já clientes da Bridge querem ir atrás de soluções de empresas ou de
de fato, caminhos para resolver seus desafios. E daí a Bridge ajuda na implementação aí, né, Dani? Então, era um pouquinho isso que eu queria mostrar para vocês, que é um pouco do Deixa Venture. nessa tela, vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta para o Prompt. Fantástico. Vai se pó. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer Depois promptear? podem testar também, O verbo, tá? Durval? Promptear. Promptear. Acho. Eu acho que Depois vocês podem testar também. A E ideia é receber os a feedbacks. base dele onde que vocês trazem as informações, Fábio? Ele Do usa uma base de conteúdo. ChatGPT, Brase, né? Ah, E daí a gente adicionou algumas camadas, alguns layers de conteúdo para ser mais específico e mais assertivo nas perguntas relacionadas à sustentabilidade. E também tentamos definir esse escopo, né? Não, putz, se você perguntar qualquer outra coisa, ele vai tentar direcionar para a sustentabilidade. Até alguém testou hoje, jogou só uma frase que era, sei lá, entretenimento, eu acho. Ele Mas vai... ele tá atualizado. Por exemplo, se eu perguntar alguma coisa da copy, ele já vai. Ou Não, alguma daí coisa bem depende. Eu estou usando um ChatGPT que é 3.5 3.5 ainda, tá? Turbo. É 3.5 Turbo, não é o 4. O No 4 ele 4. já permite, mas dá para fazer esse upgrade. e aí esse case, né, mostra bem uma tendência que está acontecendo, que é usar esses aplicativos de inteligência artificial numa base um pouco, não é que é fechada, mas ela é uma base que é, é carregada com dados principalmente das companhias, né? Foco mais específico, né, Daniela, no objetivo da companhia, nos propósitos. Eu acho que isso é o que importa, porque muito aberto também você nunca vai ter dados tão precisos, né? Quando você carrega dados que são do interesse daquele cliente, daquela comunidade, ele vai te dar dados, informações mais precisas, né? Acho que Talvez o espaço que tem, acho que potência aqui é o que você falou de AI prescritiva, né? Os problemas estão definidos já, as empresas estão com dificuldade, por exemplo, descarbonização, a escopo 3, a natureza, os problemas já são conhecidos, as soluções ainda não. E as soluções ainda começam numa escala muito pequena, né? Então é difícil acessar. Então, acho que esse espaço da AI ajudar as empresas de forma prescritiva, ó, putz, você quer sei lá, aumentar o quadro de mulheres no board, putz, faça esse passo a passo, use essas empresas. Quem fez isso teve tais resultados. Então, mostrar um caminho, porque, de fato, hoje estamos perdidos, né? A COP acho que mostrou um pouco isso. Estamos perdidos, não conseguimos fazer os acordos que precisavam ser feitos. Então, vai dar muito trabalho ainda para a gente chegar nas metas que foram definidas para 2030. A Sônia tem uma pergunta e depois eu vou trazer a pergunta do chat. Fala, Sônia. Então, parabéns aí para os dois, né, para a apresentação. É um tema que eu como professora, pesquisadora e analista, né, que eu faço análises e reflexões, é bem estranho, né? Eu estava aqui procurando agora no meu e-mail que em 2010 eu tive no Chile e me apresentaram uma ferramenta que eu queria lembrar até ela. Eu vou depois achar e mando para vocês. Era uma ferramenta tipo um liquidificador, sabe? Que era uma pesquisadora do CEPAL, que ela estava trazendo e fazendo curso sobre essa ferramenta que você jogava várias variáveis e ela ia dizendo o que precisaria fazer para ficar uma comunidade, uma localidade sustentável, né? Então, é para gestor, né? Então, se você investir em segurança ou investir em educação, investir tanto e não sei o quê, né? Tinha uma faceta econômica, o quanto faltaria para ser sustentável, ou põe um pouquinho, é como se fosse uma receita de bolo, né? E foi interessante, a gente ficou meio com a cabeça, assim, falou, nossa, que loucura isso, né? Como é que pode ser tão cartesiano uma coisa que exige uma coisa reflexiva, né? E aí eu fico pensando, eu já fiz vários testes com essas ferramentas, né? E com essas
plataformas aí de inteligência artificial, não sei se o nome é plataforma, e assim, o que eu achei que falta o processo de reflexão, de análise, né? Eles trazem como se fosse um papagaio mesmo, trazendo assim o que eles têm ali guardados, né? Mas eles não têm que eu imagino que não tenha, não sei se tem, uma reflexão e uma análise crítica, né? Então, por exemplo, se me perguntarem qual a sua análise crítica da questão da Palestina, eu vou trazer coisas atuais, vou trazer coisas da minha vivência, vou trazer coisas passadas e vou ter uma análise de tudo isso que é de Sônia, não é, não é de nenhuma dessas inteligências artificiais, né? Vai ser uma postura, um posicionamento que eu faço de tudo aquilo que eu li, que é o que o jovem não tem hoje em dia, e eu acho que a inteligência artificial vai piorar um pouco isso, porque ela pode direcionar o que a gente quer o posicionamento desse jovem, e que as pessoas mais velhas têm que ter uma análise crítica, saber ver o que é bom, saber ver o que é ruim, qual a informação que é correta, qual que é falsa, qual que é, né? E a inteligência artificial facilmente faz você acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Só que a gente tem um background aí que sabe, né? Para mim, não adianta você me mostrar um negócio que eu, por vivência, por estudo, por negócio, eu sei que aquilo não está certo, né? E Mas é por leitura, exatamente isso, hã? Sônia. Eu concordo totalmente, porque a inteligência artificial ela não tem essa consciência crítica, né? Por mais que se programe algumas coisas, ela é muito boa para Ela dar não pensa, né? informação, para consolidar a informação e entregar a informação. Mas quando você pede uma análise mais crítica, que aí também é de cada ser humano, né? Uns vão ser mais a favor de uma coisa, uns estão mais polarizados para um lado para o outro. Então, eu acho que isso ainda vai ser muito difícil e qualquer coisa que ela entregar que seja mais analítico mesmo, pode ser também criticado. Falar, você está sendo discriminatório aí. Por um lado para o outro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter claro dessas ferramentas, o que ela pode nos entregar e o que não esperar delas, porque pode ser um resultado complexo, né? É isso É, mesmo. No fundo, elementos quantitativos, ele vai te ajudar muito. Então, por exemplo, sei lá, um médico que prescreve um remédio com base na sua experiência, a experiência dele é muito limitada. Um inteligência artificial que prescreve um remédio com base em uma base de dados gigantesca, com vários cases do mundo histórico, vai ser muito mais assertivo. Então, também, camadas que precisam de ética, inferir, um julgamento, de fato é mais complexo porque vai depender desse treinamento e depende muito desses pré-julgamentos que estão entrando também. Então, agora, elementos mais quantitativos, mais certeiros, a inteligência artificial tem uma potência gigantesca por ter essa capacidade de processamento muito maior que o cérebro humano não consegue. Uma pessoa, só um profissional só não consegue. É isso que o padrinho da criação da inteligência artificial fala, né? Que nossa mente, ela é limitada, a gente leu X livros durante a vida, tem acesso a X fontes, né? E o algoritmo não, ele vai numa base de dados infinita, por mais que tenha muito lixo, né? Por isso que talvez em breve esse conhecimento, por mais que não tenha ainda uma análise crítica, mas vai ter, essas camadas vão existir, talvez a gente tenha uma geração de conhecimento que suplante a nossa inteligência por conta disso, né? Porque a base de dados é infinitamente superior a que o cérebro humano consegue absorver durante uma vida inteira, né? então, mas o meu questionamento é, a gente precisa de um negócio desse, de ter uma base de dados tão grande? Para que a Eu gente acho que tem? aí é um pouco do desafio de muitos cientistas tal, que querem criar essa máquina consciente, essa máquina que sabe tudo, que resolve tudo, e ela não existe. Um pouco isso, eu discuto muito isso no livro, né?
Porque toda vez que a personagem, que é essa AGI, que é a inteligência artificial geral, que ela sabe tudo, ela é autônoma, né? Quando ela é apertada com relação a algumas dessas questões, ela fala, mas são os humanos, vocês é que me programaram assim. Então, na verdade, a responsabilidade é do humano, e não adianta o humano querer tirar da máquina o que ela não é, o que ela não pode ser, porque ela não existe enquanto ser pensante, consciente, que tem uma história, uma cultura, que tem valores. Então, a máquina não tem valores, né? Ela não tem julgamento moral, né? Não se dá para esperar a ética de uma máquina, mas quem programou, do que está na base de dados, por isso a responsabilidade é muito grande dessas bases, né? E eu gosto mais do Bard do que, por exemplo, do ChatGPT, porque o Bard pelo menos te dá umas fontes de onde ele tirou aquela informação, né? E já o ChatGPT não, você não sabe muito bem de onde veio tudo aquilo, né? Mas, enfim, é uma boa discussão isso, pensando nesses impactos, né? Nos próprios impactos SG, principalmente no social, né? O que a gente quer dessa máquina? Para que ela precisa ser igual ao humano, né? E só para concluir esse raciocínio, antes da gente fazer o sorteio, Sônia, nós estamos num mundo cada vez com problemas mais complexos. Então, isso tudo vai nos ajudar, a intenção é ajudar a resolver esses problemas cada vez mais complexos. E porque o nosso cérebro tem essa limitação, né, de processar tanta informação. Então, talvez isso ajude, essas ferramentas ajudem a resolver esses problemas complexos, mas estão criando outros, né? E podem ser usados pelo lado do mal. Então, por isso que precisa ter toda essa preocupação também do outro lado. Então, bacana. Ficamos aí curiosos para ler o livro do Durval. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Durval e Fábio, Valeu, por turma. contribuírem para essa Prazer. discussão tão rica. Obrigada a cada um de vocês que participaram.